A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Provérbios 8:12. Trago aqui uma reflexão do Senhor, da parte do céu, para tu e para minha vida, a respeito da repreensão. A repreensão de Paulo com Pedro. Olha só como a igreja era diferente, né? Naquele tempo, a igreja primitiva, quando realmente a gente tem o coração voltado para Cristo, João vai dizer que aqueles que são de nós, eles nos ouvem, né? Como é importante que a gente preste atenção em quem está falando, o que a pessoa está falando, da parte de quem ela está falando, né? E refletir. E às vezes, irmãos, como a gente acha, né, na nossa mente que porque alguém tem uma opinião diferente da gente, né, ou até é usado diferente da gente, né, a gente acha que ou a pessoa não é de Deus, ou a pessoa tá equivocada, né, e às vezes há verdadeiramente um equívoco, né, em certas visões, né, mas como é que a gente chega a essa conclusão, né? Eu não quero entrar nisso, né? Como a gente chega na conclusão do equívoco das pessoas, né? Se tratando daquilo que a gente discorda, né? A gente precisa ter uma base, né? E a nossa base é a base bíblica, é bíblica a nossa vida, né? Mas o que eu quero falar não é sobre isso. O que eu quero falar é uma coisa que a gente vive constantemente como ser humano, né? Muitas vezes a gente até se afasta de pessoas simplesmente por causa da visão, né? Por causa de uma visão diferente da gente, ou por causa de uma repreensão. E aí, o livro de Gálatas vai dizer que, Paulo vai dizer, né, escrevendo aos Gálatas, que ele repreendeu Pedro, porque Pedro estava forçando os gentios a viver como um judeu, e nem ele mesmo, que era judeu, vivia como um judeu, né? E aí Paulo estava dizendo isso para ele, que ele precisava entender a liberdade que há em Cristo, né? Porque estavam entrando falsas doutrinas ali na igreja. Essa foi uma luta muito grande de Paulo, né, contra as falsas doutrinas que entravam dentro da igreja. Mas eu quero trazer essa reflexão aqui, e é para nossa vida, irmãos, porque a gente luta constantemente contra a nossa carne, né? Todas as pessoas, né? Todas as pessoas que têm cargos na igreja, as pessoas que têm canais no YouTube, as autoridades cristãs, né, as pessoas que têm um ministério grande, são conhecidas, né, dentro da obra cristã, as pessoas são pessoas, né, a gente tem as mesmas dificuldades, né, a gente passa por lutas da mesma forma, né, às vezes uma pessoa, ela é abençoada financeiramente, mas ela passa por lutas em outras áreas da sua vida, né, ela é tentada de outras formas, ou às vezes a pessoa ela tem diversas provas, né? Às vezes está numa área, está bem, mas está sendo provada em outras áreas, né, da sua vida. E a gente precisa entender isso como ser humano, como cristão. E que eu trago essa mensagem para a tua vida, irmão, essa reflexão, porque a gente vai aprendendo, né, a conhecer as pessoas, né, ou a entender o mistério que as pessoas carregam nas suas vidas, né, entender a compreender por que, que a pessoa está falando aquilo, por que, que ela está agindo daquela forma, né, e o amor de Deus por aquela vida. Irmãos, eu gosto muito, muito da passagem de Moisés, quando Deus, ele prova Moisés. Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo todo, eu vou fazer uma descendência tua. E olha só o que Moisés diz, não, Senhor, não faz isso não, esse povo não é meu povo, esse povo é o teu povo. Foi o Senhor que tirou eles do Egito, e olha só o que vão dizer depois. Vão dizer que o Senhor é cruel, que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar eles no deserto, né? E Deus estava provando o coração de Moisés. E Moisés provou ali que o coração dele era um coração humilde, um coração bondoso, não era um coração altivo, né? Então, eu me pego muito nessa passagem e também nessa passagem de Pedro, né? E de Paulo falando a respeito de Pedro, né? E de Pedro sendo repreendido por Paulo e aceitando a repreensão, mesmo
Pedro não tendo caminhado junto com Paulo, Paulo não tendo caminhado com Jesus, né? Pedro reconheceu o ministério de Paulo, os apóstolos reconheceram o ministério de Paulo e eles aceitavam as repreensões de Paulo, eles aceitavam as visões de Paulo por causa do conhecimento que ele tinha a respeito da lei, né? Porque ele era um estudioso da lei. Né? Então havia ali uma conexão, né, entre a questão espiritual que Pedro já tinha, né, e também eles conheciam a lei, né, eles conheciam porque eles estudavam a lei, né, eles frequentavam as sinagogas, eles estudavam a lei, né, eles eram judeus, então eles precisavam, né, fazia parte do ritual do povo judeu. Agora, Paulo era um estudioso, ou seja, ele entrava mais a fundo na lei, e aí eu fico maravilhada quando eu vejo Paulo repreendendo Pedro e Pedro se consertando, Pedro entendendo, né? Porque João disse que aqueles que são de nós, eles nos ouvem e refletem, né? E às vezes a gente ouve, mas a gente quer julgar, né? A gente ouve, mas a gente quer, claro, nosso instinto, nosso primeiro momento, né? E eu já preguei sobre o julgamento, né? Sobre a necessidade sim que há, e a Bíblia comprova isso. Né, que Jesus disse que se tiver que julgar, julgue com justiça. Se a gente tiver que julgar, né, o melhor é que não julgue, né, porque nós não somos juízes. Mas acontece que nós vivemos situações diárias que nós precisamos julgar. Né? Então, se tivermos que julgar, que seja com justiça. Né? Então, que a gente possa ter a capacidade de observar e a maturidade, né, e a maturidade para entender que às vezes as repreensões, né, vêm na nossa vida, as direções eu já aprendi muito com situações justamente que eu achava que não era uma situação que ia me ensinar, né, eu já aprendi muito, né, eu presto muito atenção hoje na fala dos meus pastores na igreja, né, eu presto atenção na fala das pessoas mais velhas, né, que tem experiência com Deus, né, e eu presto atenção na fala de pessoas que têm um ministério desenvolvido e às vezes não são pessoas mais velhas, né, às vezes são pessoas que têm pouca idade, mas têm uma experiência com Deus, né, têm um relacionamento com Deus. Presta atenção nas crianças, irmãos. A gente tem que prestar atenção nas crianças porque as crianças nos ensinam, as crianças aprendem muito mais fácil do que nós, né? E quando a gente ensina algo para uma criança, é isso que a palavra diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. A Bíblia está falando que a criança ela aprende, o que aquilo que ela aprende fica dentro dela e elas nos cobram. Quando a gente ensina e a gente não faz aquilo que a gente ensinou, elas vêm e nos cobram que a gente faça aquilo que a gente ensinou, porque senão a gente está sendo um hipócrita diante delas, né? Então eu sempre falo aqui em casa que as nossas ações, elas valem mais do que a nossa palavra, né? A gente fala e a gente é falho, né, meus irmãos? A gente é ser humano, a gente falha mesmo, mas a gente precisa reconhecer as nossas falhas, né? E até perante os meus filhos aqui, né, quando a gente consegue refletir, né, a gente precisa ter a humildade de chegar e dizer, não, eu errei, né? Eu errei. E às vezes a gente vê pouco isso acontecer, né, no meio da igreja. A gente tem uma dificuldade. É muito mais fácil para nós a gente dizer que o outro errou do que dizer que a gente errou, né? Então, eu trago hoje aqui essa reflexão para nossa vida, né? Que a gente precisa, na verdade, ter a maturidade de Pedro. Pedro estava errado, sim, né? E as nossas visões, às vezes, o nosso pensamento, a gente tem uma inclinação para o mal por causa do que está em nós, o pecado está em nós, irmãos. Eu estava orando agora mesmo, né, falando com o Senhor a respeito disso, né, que a gente vai aprendendo a conhecer o nosso interior e através da nossa fala, que a gente vai avaliando, né, quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo, a gente precisa se avaliar. Então, tudo que sai da nossa boca nos traz uma reflexão, deve trazer pelo menos, né, meus irmãos? E para mim tem trazido, né, sempre uma reflexão e às vezes eu fico pensando, por que eu falei isso? Né? O que está dentro de mim? O que está dentro do meu coração? Eu preciso melhorar aqui, eu preciso corrigir aqui, né? Tenho ouvido homens sábios, né? Homens que têm sido usados por Deus para grandes coisas, né? Mas também pessoas, eu sempre dizia, né? E eu confesso para vocês que longo período da minha vida, eu inclinei no meu coração
para as coisas imprudentes, né? Eu fiz muitas coisas erradas, eu não me ative a buscar conhecimento, pelo contrário, eu me afastei do conhecimento, né? E aí a gente acha que a gente tem muita razão, né? Quando a gente desconhece as coisas, mas a gente quer se apoiar no nosso próprio entendimento miserável, né? Entendimento miserável que às vezes a gente tem. E então a gente acaba errando muito, né? Errando muito. Mas eu sempre carreguei essa frase comigo que ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e que ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar. A gente aprende com todos, a gente aprende com todas as pessoas. A gente não pode desprezar ninguém, ninguém. O Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa, né? Então, eu quero te dizer que a gente está tendo dificuldade, né, da maturidade na repreensão, da maturidade, sabe, de ouvir, de prestar atenção, de ver quem Deus está usando para direcionar e corrigir a nossa vida, né, a gente só quer ouvir coisas boas, né? E agora eu não me recordo, se não me engano, no livro de Jeremias, né? Não sei se é Ezequiel e Jeremias, mas acredito que seja Jeremias, depois eu vou conferir. O Senhor, ele fala através do profeta que o povo, ele está dizendo assim, não falem coisas desagradáveis aos nossos ouvidos, só falem o que nós queremos ouvir, né? Nós queremos ouvir coisas boas, coisas agradáveis, né? Eles chamavam os profetas de vidente na época, né? Então, o povo não queria saber da verdade, né? E a gente está vivendo esse tempo, a gente está vivendo, que a Bíblia diz que haveria um tempo onde as pessoas iam amontoar para si os seus conhecimentos, né, doutores, segundo as suas próprias visões, né, o seu próprio entendimento, iam se apoiar nesse entendimento, iam ter comichões nos ouvidos quando ouvisse a verdade, né? Então, a gente está vivendo esse tempo, mas que na minha e na tua vida seja diferente. Que a gente possa aproveitar aquilo que a gente escuta, que a gente possa tirar um proveito daquilo que a gente escuta. E às vezes tem pessoas que a gente está ouvindo e a pessoa nem sabe que está nos ensinando, né? A gente está prestando atenção ali no que ela está falando. Às vezes até ela mesma acha que está falando uma bobagem, né? E a gente está ali prestando atenção e a gente aprende tanto, sabe? E aprender, a Bíblia diz que aquele que escuta, ele é sábio, mas que o tolo se apressa em falar, né? E houve um tempo da minha vida onde eu não ouvia ninguém, né? Eu era dona da razão, dona da verdade, né? E hoje a gente aprende a ouvir, né? Hoje o Senhor tem nos ensinado a ouvir e a inclinar o nosso coração, a nossa intenção ao estudo, né? Eu confesso para os irmãos que eu gostaria de estudar muito mais, né? Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. A gente sabe que o reino dos céus é tomado por esforço, né? Ele é tomado por esforço, a Bíblia diz. É aquele que se esforça, ele ganha o reino dos céus, né? Então a porta é estreita, né? E a porta que leva aos céus é estreita e o caminho que leva à perdição é largo. Então a gente precisa, né, às vezes se esforçar, né? E tem momentos na nossa vida que vem muitas coisas, muitas tribulações, situações difíceis, né? Parece que a gente não vai conseguir se levantar, parece que os ventos são contrários o tempo todo, né? Os ventos sopram de um lado para o outro e tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né, a gente não consegue fazer. Então, meus irmãos, mas eu quero te dizer que esse tempo vai passar na tua vida, né? Se tu tá atravessando esse tempo aí, ele vai passar, né? Há um tempo atrás, eu estava passando por situações onde a gente olha que a gente acha que não tem saída, que não tem solução. E aí o Senhor, ele vem e ele mostra pra gente que ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o meu e o teu socorro bem presente. Gostaram aqui, ó, do meu visual novo? Eu não venho aqui, irmãos, eu não gosto de falar de mim, porque esse canal aqui é para falar da palavra de Deus, mas às vezes a gente fica questionando, a irmã cortou o cabelo. Cortei, irmãos, estava passando por uma queda muito forte de cabelo, né? E eu tenho o Emanuel pequeno, né? Eu trabalho com alimento, né? Então não pode o meu cabelo ficar caindo, né? E uma forma de fortalecer o cabelo aí é cortando, né? E a gente precisa ter o nosso coração as coisas que verdadeiramente nos edificam, né? Que é a palavra de Deus. Então eu quero te dizer para refletir em cima dessa palavra, né? Te pedir para refletir, para pensar,
para meditar, né, como a gente precisa de maturidade para receber como Pedro recebeu de Paulo. Mesmo assim, para não negar o ministério dele, né, porque ele não caminhou com Jesus, ele teve uma visão depois, né, depois de bastante tempo já, né, da ascensão de Jesus aos céus. Então, a gente tem que pensar, né, que às vezes a gente é repreendido, como a gente fica mal, como a gente fica furioso, irritado, né, a gente diz, eu não acredito, né, que alguém me falou isso, a gente não aceita repreensão das pessoas que estão ao nosso redor, seja um irmão, seja um pastor, seja a minha máquina fazendo barulho aí, a gente não aceita, né, a gente não reflete, a gente não quer nem ouvir. Às vezes alguém vem falar alguma coisa para nós, né? E a gente, não quero nem ouvir isso aí. Quero nem ouvir, não quero nem saber, né? A gente age com soberba e mais tarde a gente vai precisar sentar para ouvir, né? Mais tarde a gente vai ter que ouvir, que o Senhor vai permitir que a gente escute aquilo que outro tempo a gente não escutou, né? E em outros casos o Senhor vai permitir até que não se escute mesmo, né? Que alguém não escute mesmo e acabe se perdendo nos seus caminhos. Mas o Senhor sabe o que está oculto dentro do nosso coração. O Senhor sabe o que está oculto dentro do nosso coração. Eu não quero... Já estendi o vídeo, né? Já estendi, né? E tem pessoas, irmãos, que a dureza é tão grande. Tem pessoas que passam pela tribulação, pela dificuldade e flexibilizam o seu coração. Mas tem pessoas que a dureza é tão grande no coração, irmãos, que a pessoa tá ali passando por sofrimento, coisas terríveis, às vezes pessoas à beira da morte, e elas não perdoam. E a pessoa, ela carregada de rancor, de ira, de raiva, né? Às vezes a pessoa está sendo cuidada, eu já vi situações assim, de pessoas dependendo dos outros e maltratando, tratando com soberba, com arrogância, ao invés de pedir por favor, mandando, né? E é só a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? É só misericórdia de Deus, a gente precisa voltar à palavra de verdadeira, ao evangelho genuíno, né? Ao amor de Deus, né? A reflexão verdadeira na palavra do Senhor, né? A inclinar o nosso pensamento, o nosso coração a fazer a vontade dele, a prestar atenção, a ouvir a repreensão, a ouvir a exortação, a ouvir a correção, a ouvir a consolação e o ensino, né? Porque a Bíblia diz que Deus faz todas essas coisas, ele corrige o filho que ama, né? Ele ensina, ele exorta, ele consola, né? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai e Ele usa pessoas para isso, né? Ele permite que pessoas, às vezes até se levantem contra a tua vida, só para testar o coração, né? E então, toda vez que acontecem situações aí na nossa vida, a gente pergunta para o Senhor, né? Porque os conhecimentos, eles não podem tomar o primeiro lugar, né? A gente se apoia nos nossos conhecimentos, às vezes a gente tem o conhecimento da palavra, mas a palavra diz isso, né? A palavra diz várias coisas, né? A gente precisa saber usar a palavra. E aí a gente precisa dobrar o joelho e falar com o Senhor, Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? Para que a gente possa se limpar, para que a gente possa... Uma coisa é indagar o Senhor com soberba e arrogância, outra coisa é questionar o Senhor, porque o que Ele precisa, o que Ele está nos curando, o que Ele está nos limpando, o que Ele está fazendo, né? E no caso ali de Pedro, que era um apóstolo mais antigo, que caminhou com Jesus, ele foi repreendido por Paulo, que era mais jovem na fé, né? Não necessariamente, mas em Cristo, né? Ele conhecia a lei já, era estudioso da lei, né? Mas na fé em Jesus Cristo, ele não caminhou com o Senhor como Pedro caminhou. E Pedro tinha a humildade no seu coração para reconhecer, né, que realmente Paulo estava falando da parte de Deus. E ele mesmo disse que, embora Paulo falasse coisas difíceis de entender, né, eu quero voltar aqui com essa palavra, irmãos, eu vou voltar aqui ainda no canal, porque isso aqui é algo que dá muita pregação, muita mensagem, né, o fato de Pedro, ele dizer e reconhecer que Paulo ele tinha uma fala difícil, né, tinha coisas que não conseguia entender, mas
ele reconhecia que era Deus que estava falando na vida de Paulo, tá certo? Então, é tempo da gente avaliar. A gente precisa avaliar com maturidade. Parar de ficar rancoroso por tudo que a gente fica, né? A gente fica, né, irmãos? A gente fica. A gente é ser humano, a gente acaba ficando, entra aquela tristeza, né? Aí entra a palavra do Senhor e o Senhor, ele vem e faz a gente refletir, o Espírito Santo, ele faz a gente refletir, né? Porque se a gente não tiver vigilante, a velha criatura vem e toma conta, né? Toma conta, tá certo? Meu amado irmão, se esse vídeo, minha irmã, foi relevante para tua vida, compartilha aí. Compartilhe aí com mais pessoas, que pessoas possam ser abençoadas através deste vídeo, tá certo? Feche teus olhos aí, que eu quero fazer uma oração pela tua vida. Amado Deus e soberano Pai, eu coloco a minha irmã, o meu irmão nesse momento, Pai, na tua presença diante de ti, te pedindo, Pai, para que o Senhor dê discernimento espiritual, para que ele possa ouvir cada detalhe da tua voz, em cada fala, em cada pessoa, cada um que se dirigir a ele, Pai, ou até mesmo que estiver falando a outras pessoas, mas que ele, que ela, que nós possamos prestar atenção, Senhor, na tua voz. Pai, que o Senhor nos ensine, que de tudo nós possamos ter conhecimento e que a humildade ela transborde no nosso coração, para que a gente, mesmo na fala que a gente não se agrada, que nós possamos tirar proveito, mesmo naquilo que nós não nos agradamos, aquilo que parece que vai entristecer o nosso coração. Mesmo nessas coisas, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, nos ensina e faz-nos olhar com teu olhar, Pai, nesse dia. Abençoa o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha. Estende a tua mão sobre a casa, sobre a família, sobre o lar e sobre o ministério dele. Em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.